gente se alegra mesmo na presença de Deus. Vamos receber o servo de Deus com alegria, aplaudindo ao Senhor. Desejo que 2026 seja repleto de saúde, alegrias e também muitas realizações. Feliz ano novo para todos. O Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Você sabe que não tem um número exato da quantidade de parábolas que o Senhor Jesus assim utilizou. Você sabe que a parábola é uma figura de linguagem, né? Catacrese, metáfora, etc, etc. Jesus usava essa figura de linguagem no intuito de facilitar o entendimento do povo daquela época e também o entendimento nosso, nos dias de hoje. Acredita-se, né, que são cerca de 30 parábolas durante o ministério de Cristo. E nada mais interessante nós iniciarmos 2026 com esse trecho, com essa parábola. Acredito que uma das mais fortes das que Jesus relatou. Essa parábola aqui está no meu top 10 das passagens bíblicas que eu tenho um apreço maior, né? E outras, né? Eu posso citar, além dessa, eu quero inclusive ministrar em outro momento, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Quem conhece esse texto? Amém. E Pedro recusava, Pedro recusava. Jesus virou para ele e falou assim: se você não deixar eu lavar teus pés, você não tem parte comigo. Olha a resposta de Pedro. Quer saber de uma coisa, Jesus? Não lava só os pés, não. Lava logo minha cabeça, minhas mãos, me lava tudo. Porque eu quero ter parte com o Senhor. Aí está no meu top 10, né, dos textos. E essa daqui. Talvez você já tenha lido esse texto. Talvez você já tenha ouvido uma pregação desse texto. Mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Quem já ouviu essa expressão? Por exemplo, Salmo 91. Você conhece o Salmo 91, mas a cada dia torna-se novo. E você pode orar o Salmo 91 durante o teu dia, durante a caminhada. Torna-se novo. A palavra de Deus se renova, a palavra de Deus é viva e eficaz, e o Senhor vai falar com você nesse texto, desta parábola. Localizaram? Amém. Diz assim, ó. Como eu disse, né, o título, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que nos chama a atenção nesse primeiro versículo é a palavra orar. Se você tiver uma caneta e um lápis, se quiser grafar, né, ou memorizar na sua mente, no seu coração, ok? Versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. O 3, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. O 4, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. No versículo 5, né, é interessante você marcar aí, ó, hei de fazer-lhe justiça. Grava no seu coração, na sua mente, se puder, no texto bíblico, marcar com o lápis, com a caneta, né? A gente pediu no primeiro orar, agora no 5, hei de fazer justiça. Continuando, o 6, me disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. O 7, para encerrarmos: e Deus
não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele, de dia, de noite, ainda que tardio para com eles. Aí uma pergunta, no versículo 7, que chama a nossa atenção aí, o verbo aí, né? Clamam, o verbo clamar, né? Aí na terceira pessoa, clamam, marca aí, por favor, assimila na sua mente, assimila no seu coração. Feito? Pode sentar em nome de Jesus. Por que esse texto no início do ano? Porque é uma parábola na qual Jesus é direto, na qual Jesus é objetivo, na qual Jesus é claro, ele é sucinto, ele já joga uma revelação para os discípulos, para os apóstolos, uma revelação para nós. Que revelação é essa? Qual o caminho que você precisa fazer? Qual é o trilho, né? Qual é a estrada que você deve caminhar, lograr neste ano de 2026? Na sua caminhada cristã. Jesus aqui é direto. Um novo ano. Então Jesus mostra aqui para o povo. Tudo mastigado. E é interessante, né? Que quando ele mostra aqui, a gente compreende e entende que as promessas de Deus na minha, na sua, na nossa vida, pelo que a gente lê na Bíblia, é em todas as áreas. Você vê, né? A pastora faz as campanhas, você pega o envelope, você anota o seu pedido, faz a sua prece. Ela toma essa atitude, né? A igreja toma essa atitude, essa decisão, baseada onde? Na palavra de Deus. Quem está entendendo? Amém. Aí de repente você faz, diz assim, no livro do Ageu, o Senhor Deus diz assim: minha é o ouro e a prata. Vamos repetir? Minha é o ouro e a prata. Então, como filhos, a gente ora nesse sentido, para tomar posse de uma porta, de uma inscrição, de um currículo, de um concurso, etc., uma promoção, etc, etc, etc. Isso na vida econômica, profissional. Na vida familiar também. Você que luta para alguém se converter na tua família. O que diz a Bíblia? Acredite no Senhor Jesus, ou crê no Senhor Jesus, e serás salvo quem? Tu e a tua família. Olha aí, na saúde, você que ora por um familiar teu, no tocante à saúde, alguém que você ama, ele diz assim, eu sou o Senhor que te sara. Olha aí, na tua vida sentimental também, filho. Ele diz assim, não é bom que o homem esteja sozinho. Vou lhe fazer uma disjuntora, uma companheira, que lhe seja o quê? Idônea. Pois vai deixar, repare que não é abandonar, é deixar o homem, seu pai, sua mãe, vai se apegar à sua mulher e serão ambos o quê? Uma só carne. Então, vamos citar também vida espiritual. Olha aqui, foi até louvado aqui, né? Ele promete derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Você ser cheio do Espírito. Não é para você, de repente, ser cheio do Espírito. Amém. Ele promete derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Então, voltando, no texto, sentimental, espiritual, familiar, financeiro, etc, etc, etc. Aí Jesus, dessa parábola, que é um texto adequado para o início do ano, nos revela. Tome revelação para vocês, servos, servas. Mas qual o caminho que você tem que seguir, trilhar? Caminhar durante este ano de 2026, para que as bênçãos que eu citei quase agora, né, possam te alcançar, te envolver, te preencher. Primeiro, versículo 1. Versículo 1, ele diz assim, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Aí eu pedi para você marcar, grifar na Bíblia, ou guardar no seu coração, na sua mente. Qual palavra no versículo 1? Orar. Primeiro, ponto 1.
a si mesmo. E eu vou lhe responder. O que é a oração? Olha aqui para mim. A oração é um diálogo. A oração é uma conversa. A oração é um bate-papo. Com quem? Com Deus Todo-Poderoso. Repare bem, quando acabarmos o culto, se você interagir comigo após o culto, após a reunião, vamos conversar. Não é verdade? A gente pode conversar sobre diversos temas e assuntos e bater um papo rápido, ter uma interação ligeira. Olha o que eu vou dizer agora. Você que tem a mesma coisa com o Senhor Deus. Mas qual a diferença? Com o Senhor Deus você não o vê. Por que você não o vê? Porque Ele é Espírito. Fala para o teu irmão aí, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Espírito. Olha aqui para mim. Pregamos aqui no Natal. Deus. E repare bem, olha, preste atenção agora, que quando Jesus, após a sua ressurreição, após a ressurreição de nosso Senhor, que Ele aparece para os seguidores, para os apóstolos, chamado Tomé, disse assim: eu não acredito que Jesus... E os apóstolos diziam: mas Tomé, ele acabou de me aparecer. Eu estava no caminho de Emaús, e ele conversando comigo. Ele está vivo. E Tomé dizia: eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu colocar minhas mãos nas feridas que ficaram nos cravos da crucificação. Aí passou um tempinho, Tomé incrédulo. De repente, quem aparece a Tomé? Jesus. Tomé, então, naquele instante, se converte. Ele olha para Jesus, reconhecendo o senhorio. Ele diz: tu és o meu Senhor. E depois ele reconhece a divindade. Ele olha para Jesus e diz: tu és o meu Deus. Aí Jesus disse para ele: você, Tomé, está me vendo? Você está crendo? Porque você está me vendo. Olha aqui meus cravos, meus mostrar. Pode tocar. Aí Jesus completa, olha que forte. Mais felizes serão aqueles, Tomé, que não vão me ver, mas ainda assim vão acreditar em mim. Uma palavra válida para quê? Para mim, para você, para nós. Nós não o vemos, mas cremos. Nós não o vemos, mais forte ainda, mas o sentimos. Prova, muita luta. Aí você teve o refrigério e sentiu a presença dele forte. Teve uma experiência com ele. Quem já teve uma experiência com ele em algum momento, em alguma ocasião? Para você entender melhor, a gente não consegue visualizar o vento, mas você percebe no movimento do ventilador, o enfeite natalino, o como ele balança. Então você não vê o Senhor Deus, mas você o quê? O sente. Porém, chegará um momento, em que todo olho o verá novamente. Quem crê nisso? Levanta a sua mão. Você crê de todo o coração? Então fala assim: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Então, quando ele voltar, toda a língua vai confessar que ele é o Senhor. Aleluia. E todo joelho vai se dobrar. Aleluia. Glória a Deus. Voltando a tua prece, a tua conversa com ele. Você está entendendo? Amém. Porém, qual o nosso entendimento desse texto, dessa parábola? No tocante à oração, quando ele diz assim, momentinhos durante o louvor de oração. Não, orar sim. Momentinhos não. O que precisamos ter é uma vida de constante oração. Fala, teu irmão, constante oração. Constante oração. É de cheio, BRT cheio,
cansada, aí o seu Deus te chamou para você orar, aí você desperta, dorme mais um pouquinho, quando percebe já raiou outro dia. Acontece ou não? Bateu aquele desânimo, né? Bateu aquele desânimo de não vir ao culto aos domingos, às quartas, à escola bíblica. É aí que você tem que vir. Amém, Jesus. Glória a Deus. Orar sempre. Bateu aquele desânimo de ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. É aí que você tem que ler. Com que base eu estou falando isso? Com esse texto de Atos. Olha o que diz aqui no capítulo 12. Versículo 5. Localizaram? Amém. Diz assim, ó. Atos 12, 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Olha aqui para mim. Quem estava na prisão? Pedro. Quem era Pedro? Apóstolo, pregador, pastor, preso. Qual o motivo da prisão? Pregar o evangelho. O perturbado. A gente até às vezes se atrapalha, né? Outro Herodes mandou prendê-lo, pregar o santo evangelho. Mas o que a igreja fez quando recebeu a notícia que Pedro estava no cárcere, na prisão? Os irmãozinhos começaram a murmurar da vida. Né? Começaram a dizer assim, blasfemar. O que eles fizeram? Ó, foram para o joelho. Momentinho de oração? Não! Vida de oração. Lemos aqui, ó. Oração contínua. Ou seja, um após o outro. Intensa. Sem cessar. Um outro apóstolo, né? Você não precisa abrir agora. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, ó. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, para a gente avançar, guarde isso. Vida de oração. Constante oração. Na caminhada, pedalando, na academia, no trem, no metrô, no ônibus, no trabalho. Dá sua pausa, vai ao banheiro. Faça a sua prece. Ore sem cessar. Então a igreja aqui, ó, orou de forma contínua. E essa oração intensa, de acordo com a parábola, o devia de orar assim, chegou com cheiro suave até o Senhor Deus, as narinas dele. É como se ele se levantasse do trono e observasse lá cada filho. Estão orando intensamente no propósito que eles querem. Aí Deus enviou quem? Um anjo. Um anjo do livramento. Tem um salmo que diz assim, ó. Ele te livrará do laço do passarinho. Aleluia. Sabe por que isso? Porque o Herodes não queria só manter Pedro preso. Ele queria matá-lo. Aí foi lá um anjo, né? E fez um trabalho. Fez uma obra de livramento. E o apóstolo Paulo foi solto daquela prisão. E o nome de quem foi glorificado? Jesus. E a igreja glorificou o nome do Senhor. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Vamos avançar? Temos ainda a parte da Santa Ceia, mas eu preciso, no versículo 8, olha aqui, ó. Voltando em Lucas. Ou melhor, no 7, perdão. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia, de noite, ainda que tardio para com eles. No texto 7, pedi para vocês marcarem,
a palavra clamam. Quem lembra? Amém. Porque tem uma diferença da oração para o clamor. No clamor, você pede um socorro, uma ajuda urgente. A pessoa que está no mar se afogando e ela não tem habilidade, treinamento, né? Ela clama, ela pede ajuda, sim ou não? Sim. E o socorro tem que ser rápido, o socorro tem que ser célere, senão a pessoa vai acabar perdendo o quê? A vida. Então, ela grita, ela clama. Eis aí a diferença. Olha aqui o que diz o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Segundo livro. Se você puder, ou de repente abrir na sua casa. O livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor Deus: tenho visto Israel. Eu preciso recapitular para você. Dar uma selfie, pôr no Instagram, né? Você sabe que no Egito tem ali as pirâmides, né? Maravilhas do mundo, né? Você tem o Nilo, você tem no norte o Mediterrâneo, o Mar Vermelho. É sensacional. Mas o povo não estava. O povo egípcios, né, com uma fúria grande, querendo aprisioná-los para que eles retornem lá para a escravidão. Então Moisés clama, é tudo ou nada. Moisés clama, pega o cajado, toca no mar, e o mar se abre como paredes, e o povo caminha. Então, olha aqui para mim, servimos um Deus, olha que forte, 2026, que tem ouvidos atentos para ouvir as nossas orações. Ponto 1, intensas, não desfaleça de orar. Ponto 2, um Deus que também ouve o clamor, o grito. Talvez seja a sua situação, o seu caso. Às vezes você, de repente, rompeu o ano ainda numa luta, numa aflição, numa angústia, que está tirando a tua paz, o teu sossego, a tua tranquilidade. Você nem está dormindo direito, né? É tanta coisa, tanta perturbação na tua mente, às vezes envolvendo um familiar seu. Não é o momento, repare bem, de acordo com a mensagem, de você clamar nessa noite, de você invocar nessa noite. Aleluia. Principalmente no ato da Santa Ceia, você reservar esse momento solene para clamar, para invocar. Amém, Jesus. Olha aqui para mim. Deus, aleluia. Um outro personagem que invocou e que clamou e obteve uma resposta rápida, célere, foi Bartimeu. Quem já ouviu falar desse nome? O cego de Jericó. Ele ouviu, né? Ele era eficiente, né? Não enxergava. Ele ouviu a notícia que Jesus passaria onde? Em Jericó, no local que ele estava assentado. Então, o que ele fez, irmão e irmã, quando ele recebeu essa notícia que Jesus iria passar por ali, aquele alvoroço, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Diam que caminhava em Jericó, Jorge, e fica quieto da dele, e fecha a boquinha, e deixasse de clamar, de invocar, Jesus iria se deslocar para um outro bairro, para uma outra rua, para uma outra praça, para outra vila, e ele iria, a pessoa dele ia fazer assim para ele, ó, tchau. Quantas oportunidades passam diante de nós, na nossa vida, e a gente perde, deixa passar batido, sim ou não? Em todas as áreas.
sentimental, espiritual, financeiro, profissional. Às vezes, para você entender melhor, né? A pessoa perde uma chance, uma oportunidade de promoção ou crescimento por não ter feito determinado curso. Um curso, de repente, online. Ou poderia aprender uma outra língua e precisava que a pessoa tivesse pelo menos um conhecimento básico do inglês. E a pessoa perdeu aquela chance, perdeu aquela oportunidade. É só um exemplo, ok? Em outros, a vida não é como um filme. Aquele filme no streaming, né, da Netflix, que você tem ali o controle remoto, que você, para ir ao banheiro, consegue dar uma pausa, para tomar um café, ou retroceder uma cena, ou avançar uma cena, não é assim? Na vida não é assim que funciona, você sabe disso. Perdeu a oportunidade já? Mas Deus nessa noite não quer que você perca as chances, as oportunidades. Agarre-as com todo o afinco, com todo o vigor, como Bartimeu fez. Irmão e irmã, ele agarrou, fazendo o quê? Clamando. Lembram quando eu falei da oração? Ponto 1, oração, não é isso? Eu disse, quando bateu o desânimo de orar, o que você tem que fazer? Aí você tem que ir para o joelho. Porque o inimigo, ele é astuto, perverso e cruel. Ele sabe que o segredo está aqui nessa parábola do juiz iníquo. O segredo está aqui. Jesus foi mais direto possível. Orar sempre, nunca desfalecer. Então ele sabe que se você parar, você pode acabar o quê? Perdendo a tua vez o lugar. Então eu disse a você no tocante à oração. E é a mesma coisa no tocante ao clamor. Olha aí o inimigo atuando. Astuto, perverso e cruel. Usando o quê? As pessoas. Se Bartimeu fechasse a boquinha dele, passasse um zíper, já era a bênção dele. Quem passava em Jericó? Quem passava em Jericó foi aquele que disse, abre aspas, clama a mim e responder-te-ei. Quem conhece esse texto? Jeremias 33, 3. Jesus é a palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo. Jeremias profetiza. O Espírito Santo o inspira. Ele profetiza. Assim diz o Senhor Deus. Jeremias recebe a inspiração, os livros da Bíblia, escritos por homens que receberam a inspiração do Espírito Santo. Então Jeremias recebe a inspiração para escrever, tomar nota e chegar até nós. Mas de quem são as palavras de Jeremias 33:3? Dele, Jesus. Ele é a palavra. Clama a mim e responder-te. Aí você vê, repare bem, usa a sua inteligência. O autor de Jeremias 33:3 passava ali em Jericó. Você acha mesmo que Bartimeu não ia ter aquela chance, aquela oportunidade? Então ele clama, ele invoca. E Jesus vira-se para ele. Naturalmente, ele é o Senhor que ouve o clamor. E lhe concedeu a graça e a cura que ele tanto queria. Então, na noite de hoje, pela fé, como eu disse no começo, ele está aqui para ouvir o quê? Ponto 1, a tua oração. Ponto 2, o teu clamor. Quem está entendendo? Só mais 5 minutos para terminar. Voltando aqui no Evangelho segundo Lucas 19, para a gente encerrar. Ou melhor, 18. Diz assim, ó. O 5, tá bom? O 5. E a gente encerra. Versículo 5. Todavia, como esta viúva
me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Já fechei a Bíblia. Olha, nesse versículo eu pedi para você memorizar, marcar, hei de lhe fazer justiça. Quem lembra? Amém. Olha aqui para mim, para iniciar. Desfecho agora. A parábola do juiz iníquo. Tinha uma senhora viúva, que tinha uma causa na justiça. É o teor da parábola. Um processo judicial. Porém, era um processo contra o adversário dela. Porém, o processo dela não andava, não se movia, não ia para frente. Por que isso? Porque o juiz lá da comarca, lá do fórum, era um mau profissional. O texto diz juiz iníquo, ou seja, era um camarada que não estava nem aí para nada, só batia o ponto, só queria o pix de atrita. Ele não respeitava, ele, o juiz, olha aqui, ele não respeitava Deus, não respeitava os homens, não respeitava as mulheres, não estava nem aí para absolutamente nada. Porém, veja só, a viúva, sabendo que o juiz era iníquo, o juiz responsável por julgar a causa dela, e o processo dela não se movia, que atitude ela toma? Olha aqui para mim. Todos os dias ela ia no fórum, ela ia no Tribunal de Justiça e dizia: Senhor juiz, julgue a minha causa contra o meu adversário. Em outras palavras, meu processo está parado, não se movimenta. E diz o texto sagrado, a parábola que Jesus conta, que no primeiro momento ele, o ser iníquo, não estava nem aí para ela. No segundo momento também não, no terceiro momento também não. E o que ela fez? Declinou? Não. Desistiu? Não. Mandou cancelar o processo? Não. Ela perseverou. Fala aí para o irmão. Ela perseverou. Diariamente ela estava lá no fórum, no tribunal. Termino agora. De tanto ela insistir, de tanto ela perseverar, o juiz, apesar de ser iníquo, ele toma uma atitude, ele toma uma decisão. Ele diz assim: sabe de uma coisa? Eu não temo a Deus, não respeito o homem, não respeito as mulheres. Porém, como essa viúva está aqui me molestando, repare a palavra que ele usa, é o ofício dele. Ele estudou para obter ali aquela posição de juiz de direito. Mas ele usa essa palavra, me molestando, me incomodando. Sabe de uma coisa? E eu pedi para vocês gravarem. Eu vou lhe fazer justiça. Aleluia. Aí provavelmente ele foi ao gabinete, localizar aquela quantidade de processos parados, arquivados, sem movimentação, localiza o dela, assina, carimba, bate o martelo e entrega nas mãos dela. Olha, 2026, entrega nas tuas mãos a causa, a vitória. Mesmo sendo juiz iníquo, ele tomou essa atitude, ele tomou essa decisão. Imagina o teu Deus, que é o justo juiz, que julga todas as causas com retidão, com justiça. Termino agora. Parábola do juiz iníquo. O Espírito Santo colocou tudo mastigado para você, para mim e para nós. Primeiro, 2026, oração intensa. Segundo, o teu clamor, o teu grito. Terceiro, olha aqui para mim. Terceiro, a viúva, com a causa da justiça. Terceiro, a perseverança. Você tem que perseverar no que você quer. Persevere, irmão. Aleluia. Persevere. Você declinar, abandonar, chutar o balde, por
perseverança é demasiadamente importante. Demais. É tão importante que Jesus, lá no último livro da Bíblia, o Apocalipse, né? Olha aí ele endossando a questão aí da parábola do juiz iníquo. Jesus fala assim, ó, perseverança, hein? Jesus fala assim, aquele... Louvado seja o nome do Senhor, amém, amados? Vamos passar para o momento da ceia em nome de Jesus. Pode ficar aqui, Gilberto, tá?